Então convido você para abrir tua Bíblia lá. Lucas, no capítulo 2, o versículo 9 até o versículo 12, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. As boas novas: hoje na cidade de Davi, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eis que estou trazendo boas novas, boas notícias. Que boas notícias são essas? A vinda de Jesus ao mundo foi o maior e o mais importante acontecimento da história da humanidade. Sem dúvida alguma. Deus se torna homem. A maior história de amor de todos os tempos. Um plano traçado por Deus para a redenção da humanidade, colocado em prática na história com a vinda de Jesus ao mundo. É um plano de redenção, um plano de salvação, um plano de esperança. Deus ama o homem ao ponto de vir ao encontro do homem. Nós, lendo a Bíblia, aqui está o manual de como a vida funciona. Aqui nós entendemos quem Deus é. Aqui nós entendemos o que Ele deseja de nós. Aqui nós entendemos qual que é o nosso estado. Aqui nós entendemos qual que é a direção que nós devemos ter para as nossas vidas. Aqui nós temos tudo que nós precisamos crer e tudo que nós precisamos fazer para agradar o nosso Deus e mudar totalmente a história da nossa vida. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. É um Deus que vem ao encontro do homem, querendo ter uma comunhão profunda com este homem. Um Deus que formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Um ser pessoal, que pode ter comunhão com uma outra pessoa. Então Deus é uma pessoa, e nós também podemos ter comunhão com Ele, porque somos pessoas, seres pessoais. Somos seres eternos, vamos viver para toda a eternidade. A partir do momento que Deus nos criou, o nosso espírito nunca mais vai morrer. Há uma essência de Deus em nós. Então Deus nos criou para isto. Fez um pacto com o homem, colocou-os num lugar chamado lugar de delícias. O plano original de Deus: vocês vão ter uma vida muito boa, nós vamos viver muito felizes juntos, porque eu amo, e quando nós amamos alguém, queremos ficar junto deles, queremos estar com as pessoas que nós amamos. Então Deus colocou o homem num lugar chamado Éden, lugar de delícias. A Bíblia diz que na viração do dia, no final da tarde, Deus andava no Éden com eles, Adão e Eva, e Deus colocou-os ali como representantes da humanidade. Essa foi a ideia de Deus, esse foi o plano de Deus. E diante disto, Deus colocou para o homem a minha parte na aliança: eu vou abençoar vocês com vida eterna, eu estarei com vocês, eu serei o Deus de vocês, eu vou suprir vocês, eu vou dar vida em abundância para vocês. Vocês serão pessoas extremamente felizes e realizadas em tudo aquilo que vocês fizerem. E a parte de vocês, vocês vão me obedecer, vocês vão se submeter a mim. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão meus filhos. E o teste para isso: eu coloco uma árvore aqui no meio do jardim, chamada do conhecimento do bem e do mal. E eu não quero que vocês fiquem aqui sem opção. Eu não quero que vocês fiquem aqui forçados. Eu dou a vocês uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu deixo a vocês a oportunidade de escolha. Se vocês quiserem continuar aqui, vocês vão me obedecer. Se vocês quiserem sair daqui, e vocês vão morrer, vocês comam da árvore. O que o homem fez? O que a mulher fez? Desobedeceu. A partir deste momento, o que nós percebemos? O homem saiu da presença de Deus. O homem saiu do Éden, lugar de delícias, e até hoje nós percebemos a humanidade caminhando a passos largos, às crises existenciais, ao sofrimento, as pessoas totalmente com dificuldades próprias de relacionamentos, infelizes, conflitos internos. E olhamos para mim, olhamos para você, o que encontramos? Pessoas más, pessoas difíceis, inconstantes, pessoas que sempre estão reclamando da vida, pessoas que estão sempre cheias de crises. É o homem, é a mulher, olha para mim, olha para você.
cada vez mais distante do Éden, lugar de delícias. As nossas casas formaram-se um campo de batalhas. As nossas vidas tornaram-se mais trincheiras de lutas interpessoais. É a vida como nós estamos, cada vez mais longe do projeto inicial de Deus. Cada vez mais longe da vida e abundância que Deus trouxe para nós. Há um vazio no coração do homem, que é exatamente do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Agostinho foi um dos maiores teólogos da igreja. Ele é considerado o maior teólogo da igreja depois do apóstolo Paulo. E ele disse uma coisa que me marca: fomos criados por ti e para ti. E nunca acharemos descanso enquanto não nos tornarmos ou nos voltarmos para ti. Nunca, nunca acharemos descanso. As pessoas procuram no sexo, procuram no dinheiro, procuram no poder, procuram no hedonismo, na busca pelo prazer, mas é uma busca como que correndo atrás do vento, andando em círculos. Muito movimento sem deslocamento, é como que andando exaustivamente à procura de algo para preencher um vazio existencial e não consegue. Nunca conseguiremos voltar para Deus. Esta é a mensagem do Antigo Testamento. Quando pegamos a Bíblia, é o que nós estudamos aqui, nas quintas-feiras, de Gênesis a Malaquias, nós percebemos isto. Nós nunca por nós mesmos podemos voltar para Deus, nunca vamos conseguir isto. É por isso que em todas as páginas do Antigo Testamento, quando Deus coloca o seu padrão, e nós percebemos que somos muito aquém desse padrão, Deus promete um Salvador. De Gênesis a Malaquias, estão escritos na Bíblia de uma forma clara: vocês precisam de um Redentor, vocês precisam de um Salvador, vocês precisam de alguém para ajudar vocês, e esse alguém sou eu. E um dia eu irei e voltarei para vocês. Esta que é a boa notícia, as boas novas do Evangelho. É quando Deus, o eterno, se torna finito, entra no tempo. É quando o Todo-Poderoso se torna limitado como um homem. O infinito tornou-se finito. Esta é a boa notícia. Há esperança para nós, para voltarmos a termos aquilo que Deus planejou para nós. Há esperança para mim e há esperança para você. É por isso que o anjo usa essa expressão. Eu estou trazendo a vocês boas notícias. Boas notícias. Eu estou trazendo a vocês boas novas. As boas notícias. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor, o ungido. Aquele que vai trazer vocês de volta para Deus. A palavra evangelho é uma palavra grega, que é mais uma expressão que simboliza, ou denota, ou significa boas notícias. Boas notícias. O que é evangelho? Boas notícias. E que boas notícias são essas? Jesus veio ao mundo. É o que nós percebemos ali, sendo narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que nós percebemos ali, a história da igreja, dentro do evangelho de Jesus Cristo, das boas notícias de Deus. Onde nós percebemos nas cartas de Paulo e nas cartas gerais, todo o Novo Testamento, na doutrina. É o que nós percebemos na conclusão da história no Apocalipse. Tudo girando em torno das boas notícias. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você realmente entende a mensagem do Evangelho? Você realmente tem ciência do que essa mensagem significa para a tua vida? Por que é uma boa notícia? Por que é uma boa notícia para você? E de que forma essa boa notícia tem te influenciado? De que forma essa boa notícia tem te ajudado a viver melhor? De que forma essa boa notícia tem realmente impactado a tua vida? Eu quero convidar você para pensar sobre isso hoje. Para nós voltarmos para as boas notícias do Evangelho, da vinda de Jesus, o que elas significam e o que elas representam para a minha vida. Então, diante disto, vamos meditar sobre esse tema. Boas notícias. Jesus veio ao mundo, o Evangelho de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero entender com você, e preste muita atenção nisso. Primeira coisa, a plenitude dos tempos.
A plenitude do tempo, Deus agindo na história para que a coisa acontecesse, para que Jesus viesse. Gálatas, Paulo fala uma coisa interessante. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, de salvar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A lei é boa, o problema é que nós não conseguimos obedecê-la. O problema não é a lei, o problema somos nós que estamos doentes e não conseguimos servir Deus. Então Deus, vendo isto, fez algo para mudar a nossa natureza, para que nós pudéssemos, pela graça dEle, com o poder dEle, nos voltarmos para Ele. Então eu quero que você preste muita atenção nisso. Isto aconteceu na plenitude do tempo. Quando chegou o tempo certo, Jesus veio. Ou seja, Jesus nasceu na época que Ele deveria nascer. Deus age na história. Jesus literalmente entra na história da humanidade, literalmente se torna homem, o acontecimento mais importante da história, ao ponto de dividir a história em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Até um ateu que não acredita em Deus é obrigado a afirmar que estamos no ano de 2018. Há um homem que veio, mesmo que ele não acredite, ele tem que falar, confessar que há um homem que veio marcar a história da humanidade, e antes dele e depois dele. Então Jesus Cristo chama isto, a Bíblia chama esta vinda de Jesus da plenitude do tempo. Ou seja, Deus que age na história preparou aquele momento da história para que Jesus viesse na época certa da história. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa bela demais. Para mostrar uma coisa muito clara para você: para Deus não tem coincidências. Há um trabalhar de Deus na vida do ser humano. E eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Você está hoje aqui, no lugar certo, na hora certa, porque foi Deus que planejou isso para a tua vida. Deus está no controle de tudo. Ele faz tudo, da forma como Ele bem entende. Então, quando nós pensamos na plenitude dos tempos, ou na plenitude do tempo, nós começamos a entender o que Deus fez para que Jesus viesse exatamente naquela época. Primeiro, os 400 anos de silêncio. É o período de Malaquias até Mateus. É o período do último profeta do Antigo Testamento até a vinda de João Batista e Jesus. 400 anos. Nunca na história Deus ficou tanto tempo sem se comunicar com o povo. Desde os primórdios da criação, desde a época de Noé, desde a época de Abraão, Isaac, Jacó, José, desde a época de Moisés, dos juízes, dos reis, houveram profetas, vieram pessoas. Deus agiu na história da humanidade através de um povo chamado Israel. Sempre, 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 sempre Deus entrou em contato com o povo. Só que chegou um momento, quando Malaquias terminou o Antigo Testamento, Deus se calou, com um silêncio de 400 anos. Não havia profetas, não havia profecias, não havia sinais miraculosos. É como se Deus tivesse esquecido do povo. Aí vem Jesus, imagina, depois de 400 anos, vem um profeta, um homem que ensina com autoridade, um homem que cura os enfermos, um homem que ressuscita mortos, um homem que multiplica pães, um homem que anda sobre o mar, um homem que faz sinais e prodígios. O povo estava sedento, porque fazia 400 anos que não tinha nenhum profeta na terra. Milhares de pessoas iam atrás de Jesus, sedentas. Deus se lembrou de nós. Deus visitou-nos novamente. Deus mandou um profeta. E que profeta! Então esses 400 anos de silêncio prepararam o povo, como que ansiando, numa sequidão, pela visitação de Deus. Quando Jesus veio, as multidões iam, todas sedentas, atrás dele. Outra coisa da plenitude dos tempos é o koiné, a língua comum. Koiné é uma palavra grega que significa comum.
o koiné, que era o grego. Depois que acabou o exílio da Babilônia, o Império Pérsia praticamente engoliu a Babilônia, e nesse período de 400 anos, se levantou um homem chamado Alexandre o Grande. E ali começou o Império Alexandrino. Alexandre o Grande era grego, e ele era discípulo de Aristóteles. Aristóteles era um filósofo, um grande filósofo da Grécia Antiga. E o que Alexandre quis? No meu império, eu vou colocar a minha cultura, a cultura grega. Então, todas as pessoas do império falavam grego. Todas as pessoas do império tinham o grego como a língua comum. Então, as pessoas nascidas, imagina o império alcançando a África, a Ásia, a Europa. E todas as pessoas do império falavam uma única língua, a língua comum, que era o grego. As pessoas que nasciam no Egito falavam egípcio e o grego. As pessoas que nasciam em Israel falavam hebraico e o grego. Falavam inglês e o grego. O latim e o grego. Então o grego era a língua comum. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando Jesus veio, toda a terra praticamente falava a mesma língua. Ou seja, havia uma facilidade da comunicação do Evangelho. A pregação de Jesus era entendida, era compreendida por todos os povos, porque todos os povos falavam uma língua só. Nunca na história da humanidade tinha acontecido isto. Então, quando Paulo, o primeiro praticamente missionário transcultural, que foi para as outras nações pregar o Evangelho, todos entendiam. A Bíblia foi escrita na linguagem comum, todas as pessoas liam a Bíblia, todas as pessoas liam os textos, entendendo o grego. Na época de Jesus, a língua fez muita diferença. Nunca na história da humanidade teve um período de paz. A Pax Romana. Ninguém se levantava contra Roma. Por quê? Porque Roma, ela estruturou de uma forma tão forte o seu império, que ninguém se levantava contra Roma. Então o que aconteceu? Havia paz, a Pax Romana, não haviam guerras, as pessoas viviam numa paz de ir e vir. Isso nós percebemos na história. Eu quero desafiar você a ler história. Você vai perceber que toda a história da humanidade antiga sempre tiveram muitas guerras, as pessoas sempre com medo, reinos engolindo outros reinos, as pessoas sempre armadas aos dentes. Mas na época do Império Romano não tinha isto. As pessoas viviam em paz, as pessoas podiam caminhar, as pessoas podiam andar, não havia guerra. Jesus então ele teve facilidade para pregar em toda a extensão de Israel, da Palestina, por causa disto. Depois Paulo teve facilidade de ir para os outros lugares mais distantes por causa disto. E também por causa das estradas do Império. Facilitava muito as viagens. Havia paz e havia infraestrutura. Já viu aquele ditado, toda estrada leva a Roma? É por causa disto. Roma, ela fazia de uma forma tão organizada, e colocou de uma forma tão organizada o seu império, que as pessoas tinham facilidade de locomoção o tempo todo. Então esta é a plenitude do tempo. Jesus nasceu na melhor época que deveria ter nascido, porque Deus preparou esse tempo. Deus preparou nesses 400 anos de silêncio, com a língua comum, que era o grego, com a paz que havia ali por causa de Roma, tudo para que Jesus viesse. Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. E eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que você está hoje, aqui, neste momento, na hora certa, no lugar certo. Porque foi Deus que preparou esse momento para você. Foi Deus que preparou esse momento para você. Eu amo essa palavra, o Império Romano. Olha aqui o Império, toda a extensão. Aqui Roma, a Itália, Espanha, toda essa parte aqui. Olha só. Aqui ficava a Judéia, Jerusalém, que englobava o Egito, a África. Então pegava a África, o Oriente, a Ásia e a Europa.
Então toda essa extensão aqui foi conquistada por Alexandre e logo depois Roma. Então na época de Jesus era este o Império Romano. Só para você ter uma ideia da dimensão, do tamanho do império. Mas eu quero trazer para você uma palavra hoje, de que você está no lugar certo, na hora certa. A palavra é esta: eu ouvi no tempo favorável, eu te socorri no dia da salvação. Então digo-lhes, Paulo falando, agora é o tempo favorável. Hoje, agora, é o dia da salvação. Eu não posso ficar questionando o que aconteceu ou deixou de acontecer na minha vida. Mas eu tenho que entender que hoje é a plenitude do tempo de Deus na minha vida. E eu vou declarar para você em nome de Jesus. Dependendo da tua escolha, a tua vida também pode ser marcada em antes de Cristo e depois de Cristo. Como depois de Cristo, os melhores dias, meses e anos ainda estão por vir. A bênção gloriosa da boa notícia da salvação. Há esperança para mim. E a coisa pode acontecer de uma forma maravilhosa daqui para frente. Qual que era a mensagem do Evangelho? As boas notícias, Deus preparou o tempo. Mas qual que era a mensagem do Evangelho? Jesus, diz assim a palavra de Deus em Marcos. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia. Proclamando as boas novas, proclamando o Evangelho, proclamando as boas novas de Deus. E qual que era a proclamação das boas novas? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se e creiam no Evangelho. Qual que era a mensagem de Jesus? Basicamente era arrependimento e fé. Basicamente, a mensagem do Evangelho era arrependimento e fé. Toda a mensagem da vida de Jesus foi justamente essa, o start, aquilo que vai gerar algo, arrependimento, aquilo que vai me movimentar, fé. Não há nada além disto. Tudo o mais, onde Atos fala da história da igreja, está complementando o que os evangelistas disseram sobre a vida de Jesus. A pregação de Jesus, arrependimento e fé. Toda a doutrina da igreja, nas cartas, é dizendo a mensagem de Jesus, as boas notícias, arrependimento e fé. O Apocalipse, que vai fechar a história da humanidade, arrependimento e fé. Ou seja, para que a boa notícia faça sentido na minha vida, eu tenho que perceber o meu estado. Não vai acontecer nada comigo. O Evangelho será algo totalmente longe da realidade da minha vida, se eu não entender que eu estou perdido, e a boa notícia é, eu posso mudar. Tem uma mulher, Harriet Tubman, é uma abolicionista afro-americana, que lutou na escravatura, contra a escravidão negra. Ela disse uma coisa fantástica, e eu quero que você preste atenção. Libertei 1000 escravos, e poderia ter libertado outros mil, se eles soubessem que eram escravos. Isso aqui é muito profundo. Eu libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. O grande problema é que as pessoas não têm ideia e noção do seu estado. É por isso que o Evangelho de Jesus não faz tanto sentido. É por isso que a igreja não faz tanto sentido. É por isso que a vida espiritual não faz tanto sentido. As pessoas não têm ideia do seu verdadeiro estado. Eu vou me arrepender do quê? Eu não sou tão ruim assim, não sou tão mal assim. E uma coisa interessante, muitos negros naquela época não queriam ser libertos, porque achavam que a situação estava cômoda daquele jeito. Não queriam uma cidadania, porque estavam acomodados na situação. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Se acostumaram a viver mal. Se acostumaram a viver de uma forma escassa. Se acostumaram com a pobreza emocional, espiritual, física. Se acostumaram. Que boa notícia será se eu acho que eu não estou tão mal assim? O próprio Jesus, quando falou com os fariseus, ele disse, eu tenho ouvido isso, e disse-lhes, quando ele ouviu isto, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Vocês são bons demais para mim. Vocês não precisam de ajuda.
Vocês se acham top. Vocês se acham bons. O nosso maior problema é justamente quando nós não temos visão do nosso verdadeiro estado. O nosso maior problema. Aqui está o remédio que pode salvar você da morte. Mas eu não estou doente. Eu não estou doente. Eu vou valorizar o céu quando eu entender que eu vou para o inferno. Se eu não me cuidar, se eu não me tratar. Eu vou valorizar a salvação se eu perceber que eu estou condenado. Então o arrependimento é a visão real do meu estado atual. A boa notícia vai ser boa quando eu entender, eu realmente estou perdido. Então essa era a mensagem de Jesus: arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, você precisa de mudanças. Você precisa de transformação. E isso tem que ser de forma radical, profunda. No âmago. O maior empecilho da sua vida, da minha vida, que nos faz permanecer longe de Deus, é uma coisa chamada justiça própria. Quando eu me acho bom demais, e creio que Deus me aceita pelas coisas boas que eu faço. Por que as pessoas não vêm à igreja como deveriam? Porque acham que não precisam. Acho que estão bem do jeito que estão. No sentido de que eu sou honesto, eu trabalho, eu sou uma boa pessoa, não roubo, não tenho vícios. Justiça própria. Quando eu começo a perceber que eu sou uma pessoa que Deus pode me aceitar pelo que eu faço, eu começo como que barganhar com Ele os erros e acertos. É como se eu dissesse: eu faço coisas erradas, mas eu faço coisas certas também. Eu erro muito, mas eu acerto muito também. Então Deus vai olhar para mim e Ele vai entender que quando colocar na balança, eu tenho mais coisas boas do que coisas ruins. Eu vou dizer uma coisa para você: se isso fosse suficiente, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Não precisaria ter morrido como fez. E se isto é o suficiente, a pregação de Jesus é mentirosa. Porque Ele diz: vocês têm que se arrepender e vocês têm que crer. Quando eu volto para a Bíblia, quando eu olho a mensagem da palavra de Deus, eu vou encontrar uma frase que dá medo: a alma que pecar, essa morrerá. É a legislação, o Supremo Legislador colocou isto. Eu sou perfeito, o padrão para você entrar na minha presença, voltar para o Éden, é a perfeição. Se eu cometer 3 pecados por dia, só 3 por dia, em 70 anos eu vou ter cometido mais de 70 mil pecados. E com 70 mil pecados eu vou estar diante do tribunal de Deus, e diante do tribunal de Deus eu vou falar o que para Ele? Senhor, eu fiz coisas boas também. Você acha que isso vai adiantar alguma coisa? Eu fui trabalhador, eu fui honesto, eu fui um bom pai de família, uma boa esposa, um bom filho. Você acha que isso vai adiantar alguma coisa? É esta a mensagem de Deus. Arrependimento é quando eu tenho consciência do meu erro. Arrependimento é quando eu me entristeço por ter errado. Arrependimento é quando eu coloco diante de Deus a minha vida na régua dEle, na perspectiva dEle, no padrão dEle, e eu percebo que eu estou aquém. Eu preciso entender isto. Sabe qual que é o grande problema nosso? Sabermos o que é pecado ou não, o que é errado ou não, o que Deus condena ou não. Porque o nosso padrão está muito mais parecido com o padrão do mundo que está alienado de Deus, do que com o padrão da palavra de Deus. Então nós ficamos praticamente sem padrão. E quando nós não temos padrão, a nossa mente fica cauterizada. Pessoas adulteram, não se sentem tão culpadas assim. Pessoas mentem, não sentem-se tão culpadas assim. Pessoas traem, não sentem-se tão culpadas assim. Mentes cauterizadas. Então, o grande problema nosso é como a lepra. Naquela época era incurável. Era como um câncer em estado terminal, não tinha cura mesmo. Então, o pecado era comparado à lepra.
vai te matar, incurável, precisa de um milagre, e a lepra deixa a pessoa insensível, tira a sensibilidade. É o que o pecado faz. Eu quero colocar para você um padrão, que é o padrão de Deus. Sem muitas firulas e nem muitos preceitos, regras. Não pode, não pode, não pode, não pode. Eu vou colocar o padrão de Jesus no Novo Testamento do Evangelho. Ame a Deus sobre todas as coisas, é o maior mandamento. Então a coisa mais fácil do mundo é quando eu percebo que não amo a Deus acima de todas as coisas, eu sou o maior pecador deste mundo. Porque eu estou quebrando o maior mandamento deste mundo. Quando eu coloco outras coisas na frente da minha vida espiritual, eu estou sendo o maior pecador na presença de Deus. Quando eu não tenho tempo para Deus, eu estou me considerando o maior pecador do mundo. Quando eu começo a amar, idolatrar as bênçãos de Deus, me esquecendo de que foi Ele que me deu para eu usufruir, e justamente para viver bem, mas sempre adorando, não adorando coisas, mas adorando. Então eu me apego tanto às bênçãos de Deus, que eu me esqueço do Deus das bênçãos. Então eu começo a me envolver tanto com a minha vida, no meu trabalho, no meu dinheiro, na minha família, no meu prazer, na minha alegria, na minha felicidade, que eu esqueço da fonte. Esse é o maior problema nosso. Muitas pessoas não usam seus dons para Deus, mas usam seus dons para benefício próprio, esquecendo que é Deus que deu. O maior mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas. Quando eu não o amo sobre todas as coisas, eu me torno o maior pecador. Simples assim. Então este é o padrão de Deus. Quando eu começo a perceber isso na minha vida, há um arrependimento, ou seja, eu preciso acordar. Esta é a mensagem do Evangelho, arrependimento. O arrependimento, ele leva-me a querer mudar, aí leva-me a fé. Arrependimento e fé é a boa notícia. Creia que eu posso te perdoar, é a boa notícia. Creia que você pode mudar, é a boa notícia. Arrependimento é dinâmico, envolve mudanças. Não é remorso, não é ficar chorando, pesaroso pelos erros cometidos e não mudar. Não é justificar os erros, eu sou assim mesmo, e eu não consigo. Ou então, se enganar. Deus sabe das minhas fraquezas. Deus é tão generoso, tão generoso, tão generoso, que deu a você a oportunidade de você fazer as escolhas que você deseja para a tua vida. Você pode escolher o que você quiser para você. Deus é tão generoso que não te obriga a nada. E Ele também é tão justo, que você vai sofrer as consequências de cada ato da tua escolha. Simples assim. Eu posso escolher o que eu quero para mim. Deus é generoso para me deixar escolher, mas Ele é justo, para que eu sofra as consequências, boas ou ruins, das escolhas que eu fiz. Boas ou ruins. Então eu preciso entender isto, que quando eu me arrependo, eu estou dizendo para Deus: eu te ofendi. O padrão do Senhor, eu estou aquém. Arrependimento. Aí eu preciso de fé. E qual que é a ideia da fé? É justamente a ideia de imaginar e pensar que pecado leva-me à morte, ao distanciamento de Deus, ao afastamento do Éden, do lugar de delícias, para uma vida cheia de conflitos. E eu posso até amenizar isto aqui agora, mas depois da minha morte eu vou sofrer as consequências eternas no inferno. Eu vou me distanciar de Deus para toda a eternidade. Então a coisa é séria demais. Então quando eu penso que o arrependimento gera fé, e a fé gera perdão, é que Deus pagou por mim, pagou pelo preço do meu resgate. A ideia que Deus quis deixar bem claro em todo o Antigo Testamento: o pecado gera morte. Aí a ideia era esta: o holocausto, a oferta pelos pecados, a oferta pela culpa, a morte
de um animalzinho. As pessoas olhavam o sangue e viam: a consequência do que eu fiz é esta. Então elas depositavam no altar, diante do sacerdote, um animalzinho e diziam: eu acredito que Deus vai me perdoar e Ele vai pagar o preço, Ele vai morrer no meu lugar, porque o salário é a morte. Então, qual que é a boa notícia do Evangelho? Arrependam-se, recebam o perdão, porque o perdão eu paguei. Esta é a boa notícia. Quando eu erro, eu tenho que lembrar dessa cena. Quando eu cometo os erros diante de Deus, e eu digo para Deus: me perdoe, isso é de graça para mim, mas para Deus custou muito caro. O presente é de graça para quem recebe, mas custa caro para quem dá. Toda vez que eu erro, adultério, fornicação, lascívia, impureza, mentiras, roubos, fofocas, orgulhos, maledicência, todas as vezes que eu cometo algo que ofende Deus, e o peso vem, e eu digo: eu me arrependo. E quando eu digo para Deus: Senhor, me perdoe, Deus olha para mim e diz: eu te perdoo, porque eu já paguei para que você tivesse o perdão. Isso é fé. Arrependimento para eu pegar a provisão de Deus para a minha vida. Isso é fé. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu não posso brincar com os erros, não posso brincar com os equívocos. Eu não posso ser uma pessoa leviana. Eu vou pecar porque Deus conhece as minhas fraquezas, depois Ele me perdoa. Isso é brincadeira. Isso é não levar a coisa a sério. Isso é falta de temor. Quando você justifica os seus erros, mas não se arrepende dele, você está tomando veneno e dizendo: Deus sabe que eu não vou morrer, mas você está tomando veneno. Você está acabando com a tua vida, acabando com a tua família, acabando com a tua eternidade. Então eu preciso entender que toda vez que eu cometo algo de errado, Deus me dá a oportunidade de arrepender-me. É a boa notícia. E qual que é a boa notícia? Do perdão, pela fé no que Jesus fez. Este é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, arrependimento e fé, que gera mudança de vida. As boas notícias de Deus. Na plenitude do tempo Ele preparou para Jesus vir. A mensagem: arrependam-se e creiam. Agora é a minha resposta. É a minha resposta. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, exige uma decisão da minha parte. Exige uma resposta. Exige uma escolha. Exige uma decisão. Você está doente, você vai morrer, e aqui está o remédio. Se eu acreditar que eu realmente estou doente, eu vou morrer, eu preciso tomar o remédio. Eu preciso fazer algo. Crer em Jesus não é simplesmente um ato intelectual ou mental, e muito menos uma atitude emocional. Crer em Jesus envolve ação. A resposta que eu dou ao Evangelho não é simplesmente: eu acredito em Cristo. Como eu disse, até o ateu acredita, porque ele é obrigado a colocar 2018, de que Jesus veio ao mundo. Não é esse crer que Deus quer de mim. Arrependimento é dinâmico. Gera fé que é dinâmica. Crer envolve ação. A resposta que eu dou para Deus envolve ação. Sabe quando você percebe que uma pessoa realmente acredita em Jesus? Pela transformação do seu caráter. Não por frequentar uma igreja. Não por ter uma religião. Não por orar ou deixar de orar, ler a Bíblia ou deixar de ler a Bíblia. É quando ela muda a sua essência, o seu caráter. É quando ela tem em si, dentro dela, uma transformação interior, que é uma mudança de natureza. De dentro para fora. Não uma série de preceitos externos, que eu obedeço como regra, não é isto.
Isso já foi provado no Antigo Testamento que não dá certo. Todas as leis eu não conseguia cumprir, o povo não conseguia cumprir, porque eu tenho um problema chamado pecado. Então não há algo externo, faça, porque você não vai conseguir fazer, você vai errar. É justamente a fé que faz com que a minha natureza mude. A minha natureza mudando, eu vou ter condições de ter uma coisa que sozinho eu não tenho, chamado domínio próprio. De dizer não. Não é porque eu estou com vontade de dizer não ou vontade de dizer sim, é porque eu decido. É decisão. É decisão, é escolha. É isso que Jesus fala em João, quando Nicodemos perguntou o que ele devia fazer. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Ninguém pode vir ao reino, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Batismo, arrependimento, compromisso. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, é algo de dentro para fora. É uma mudança do meu caráter, na minha essência, onde eu vou perceber que eu tenho que parar de falar mal dos outros, que eu tenho que parar de reclamar da vida, onde eu tenho que perceber que eu tenho que dominar meus pensamentos e colocá-los cativos a Cristo, e parar de ficar pensando tanta besteira, tanta imundície. É onde eu começo a perceber que é uma resposta que Deus deseja de mim. Isso é fé. E esta fé é que salva. É a fé que Deus quer que eu tenha nas boas novas, no Evangelho. Não é o frequentar de igreja, não é um crer de forma intelectualizada, é mudança de caráter, é mudança de vida. É o que a Bíblia chama de discípulo, seguidor, seguir os passos. Isso é decisão, porque a minha vontade muitas vezes vai contrária à vontade de Deus. Aí escolha, eu tenho que escolher o que eu quero para a minha vida. Eu não estou dizendo que é um caminho fácil, mas estou dizendo que é o caminho certo. Preste atenção, quando Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, quem perder a sua vida vai encontrar. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Faz essa pergunta para você mesmo agora. O que o homem poderia dar em troca da sua alma? É uma decisão diária. O Evangelho de Jesus precisa de uma resposta da minha parte, e a resposta que eu tenho que dar, olha para mim e presta atenção, é uma resposta diária. Todos os dias eu tenho que levantar de manhã decidido a honrar Deus naquele dia, decidido a ser uma pessoa de acordo com o coração de Deus, decidido. É decisão. Ou eu tomo essa decisão, ou eu vou ficar como que na multidão. Escolhas. Eu tenho a escolha de participar da multidão ou de ser discípulo. A escolha. O que é a multidão? São simpatizantes de Jesus, igrejas lotadas, vidas vazias. O que são simpatizantes de Jesus? O que é a multidão? Pessoas que iam atrás dele, que ouviam, se deliciavam com seus ensinos, gostavam daquilo que ele falava, ficavam maravilhadas com seus milagres. Na hora das dificuldades, iam a ele, pediam, clamavam, ele ouvia, abençoava. Não é isso que muitos fazem hoje? Vem para Deus somente nas horas das dificuldades, a vida financeira começa a estabilizar, esquece. Depois não tem nem tempo mais para orar, nem tempo mais de ir na igreja, porque está trabalhando demais. Pede para Deus um grande amor, e esse grande amor que Deus dá, faz com que você saia da igreja, sem postura. É a multidão inconstante, a multidão que ora grita, Hosana, reina hoje, Jesus, filho de Davi, na entrada triunfal, e alguns dias depois, a multidão era a mesma que dizia, fora com este, solta-nos Barrabás, crucifica-o, mata-o, não queremos saber. É a multidão. Hoje eu estou aqui na igreja, me batizo, frequento, estou firme, amanhã vai saber. É a multidão. Agora, o que é ser discípulo? É um grupo extremamente reduzido, seleto, porque é muito mais complicado você ter postura de busca pela excelência
E o mais fácil é você ser mais um na multidão sem rosto. Os discípulos, aqueles que conviviam com Jesus diuturnamente, comunhão, entendiam, ora não, mas Jesus com paciência tratava deles, cuidava deles e mostrava para eles o verdadeiro caminho. Os discípulos, que faziam parte de uma família, os discípulos que Jesus ensinou a orar, dizendo, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, vocês são irmãos, família. Não tem como me servir sozinho lá na sua casa, vocês precisam estarem juntos, vocês precisam de igreja. Essa é a mensagem do Evangelho, arrependimento e fé. Eu preciso estar junto com o corpo de Cristo. Você sabe quando você não vem na igreja, você esfria. Você sabe quando você vem na igreja, você fica mal. Você sabe que 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, depois fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando você vê, você está totalmente frio e apático. E o que é pior? Um dia eu vou voltar para a igreja, porque é bom. Que bom, é essencial, é vital. É a minha vida que está em jogo, é a minha eternidade que está em jogo. Mas a boa notícia é para quem se acha doente, né? Porque a pessoa que não busca, ela se acha boa. Deus ouve minhas orações, eu sou muito mais crente que gente lá da igreja. Isso é orgulho espiritual. E Deus não age no meio do orgulho. Quando a pessoa se julga melhor que a outra, ao ponto de não querer vir na igreja, meu Deus. É unção que não precisa de médico. Porque quem está aqui, inclusive eu e todos nós, somos pecadores que precisam da misericórdia e da graça de Deus. Isso é igreja. Todos nós estamos aqui em tratamento, aqui é hospital. Todos nós somos pecadores. É igreja. Então, o que Jesus colocou para aqueles homens e mulheres? A mensagem do Evangelho. Olhava para os seus discípulos e dizia para eles, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Usava linguagem simples. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. É a coisa mais importante da minha vida. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha, comprou. E isto é o reino dos céus. É quando eu entendo que a minha vida sem Deus não vou a lugar nenhum. E quando eu entendo que Deus não quer de mim uma religiosidade fria e calculista, mas Ele quer o meu coração por inteiro. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E a pergunta que eu quero que você faça para você hoje, o reino dos céus para você é uma pérola de grande valor, que você reconhece que tudo que você tem na vida vale a pena para adquirir essa pérola de grande valor, crendo que o reino de Deus é o que vai te dar condições de ter uma família melhor, de você amar a tua família melhor, de você ter o suprimento das suas necessidades físicas, financeiras, viver uma vida de contentamento. É por isso que Jesus resumiu a sua mensagem: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busquem a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Analisa você. Eu quero me analisar hoje. O que nós estamos fazendo? Correndo demais atrás de tantas coisas, cansados, exauridos, exaustos, estressados, mas não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Não temos tempo para estudo bíblico, não temos tempo para grupo pequeno, não temos tempo para ler Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para nada, nada. Porque eu tenho tempo para aquilo que eu valorizo. Você tem tempo para trabalhar porque você valoriza o sustento da tua família. Você tem tempo para as coisas que você valoriza. Então, quando eu entendo que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, pela fé, as coisas que eu corro atrás e não consigo, Deus vai fazer que elas corram atrás de mim. Não é o que diz o Salmo 127, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você buscando um grande amor e não acha, só frustração na vida sentimental. Começa a buscar Deus em primeiro lugar e deixa Deus cuidar dessa área e suprir essa necessidade tua. O que você está fazendo com a tua vida financeira? Adianta ficar à noite sem dormir, preocupado com o que fazer ou deixar de fazer, e continuar gastando, descontente, insatisfeito com tudo? Adianta isto? Nunca tem dinheiro para dízimo, nunca tem dinheiro para oferta, nunca tem dinheiro para nada, nada.
mas continua correndo atrás das coisas, mas não falta num culto. Então eu tenho que pensar na minha vida, eu tenho que parar um pouquinho e analisar, se o Evangelho de fato é uma boa notícia, que é aquilo que vai marcar a minha essência, qual que é a resposta que eu estou dando na prática, na minha vida? Eu não sou aquilo que eu disse que eu sou, eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou aquilo que eu faço. Como que eu tenho agido na minha vida prática, diária, no dia a dia, em relação ao meu Deus? É por isso que eu quero que você responda essa pergunta hoje para você. É de fato uma boa notícia? A mensagem do arrependimento e fé, é que você tem feito isso na prática? Qual que é a resposta que você tem dado para esse Deus? Que eu e você estamos aqui hoje, porque nós o amamos acima de tudo. Que Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.